Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Bom, esse vídeo aqui ele é na verdade um melhoramento, tá? Porque eu já resolvi essas continhas aqui anteriormente. Só que eu não tinha noção de que haveria necessidade de mais explicações. Então eu estou refazendo. Espero que esse aqui possa sanar as dúvidas de quem ainda tem problemas aqui com contas de exponenciais, tá? De potências. Então, olha só. 10 ao quadrado. O que é que significa 10 ao quadrado? Significa 10 vezes 10 duas vezes, tá? 2 fatores 10. É o 10 vezes o 10, tá? O fator é o elemento de uma multiplicação. Então, aqui tem 10 vezes 10, então tem dois fatores, e os dois fatores são iguais, tá? Então, quando eu coloco 10 ao quadrado, eu estou dizendo que o 10 vai ser duas vezes o fator, né? Ou melhor, o 10 será fator duas vezes. Então, 10 vezes 10 vai dar o quê? 100. Tá? Quando você multiplica por números que têm zero, muitas vezes é só acrescentar o zero atrás, né? Então, 10 vezes 10 são dois zeros, então vira 100. Ó, menos 5 elevado a 2. Então, o menos 5 será fator. E será duas vezes, será fator por duas vezes. Então, vai ser menos 5 vezes menos 5. Tá vendo? Aí, menos vezes menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25, tá? Muito importante essa multiplicação de sinais. Menos vezes menos. O que significa menos vezes menos? Então, o menos, ele pode significar o inverso. Então, o inverso do inverso. O inverso do inverso é como se fosse meia volta de meia volta. Você está indo para lá, daí você faz meia volta e depois faz meia volta de novo. Você vai para a mesma direção, tá? Ó, você está indo para lá, faz meia volta. É o menos. Aí faz meia volta de novo. É outro menos. Então, menos vezes menos dá mais. Ou seja, você continua indo para lá. Tá bom? Menos 3 elevado a 3. Então, o menos 3 será fator por 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Tá? Então, a gente começa multiplicando o quê? Os sinais. Menos vezes menos, mais, né? O inverso do inverso, positivo. E mais vezes menos é menos, tá? Então, quando você multiplica o mais vezes menos, o mais ele não é o inverso. O mais significa o próprio sinal, né? Mantendo o sinal, tá? O mais quer dizer continua do mesmo jeito. O menos é invertendo. O menos é o contrário, tá? Então, se você está andando menos, quer dizer que você está andando agora para trás. O mais quer dizer que você está andando para frente, tá? Por exemplo, numa conta de banco, mais quer dizer que está acrescentando, está mantendo o teu saldo. O menos quer dizer que você está perdendo, tá? É como se fosse para trás, tá? É o contrário. Então, menos vezes menos, o contrário do contrário é mais. E o contrário do mais, ou o mais, o menos, é menos, tá? Aí depois é só multiplicar os números. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá certo? E aqui vai um lembrete. Sempre que o expoente for par, 2, 4, 6, o resultado é sempre positivo. Mesmo que isso que esteja aqui, né, o menos 5, que a gente chama de base, mesmo que a base seja negativo, quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Agora, quando o expoente é ímpar, aí depende da base. Se a base for menos, for negativa, daí o resultado é negativo. Agora, se a base for positivo, daí o resultado é positivo, tá? Então, expoente ímpar, ele mantém o sinal da base no resultado. E o expoente par, ele faz com que o resultado seja sempre positivo. Então, esse daqui agora, menos 8 elevado a 2. Aí você fala, vai dar positivo. Espera aí. Agora, aqui tem que ter um cuidado, né, preciso aqui, ó. O que é que está elevado a 2? É o menos 8 ou é só o 8? Entende? Veja que aqui, o que é que está elevado a 2? É o 5 ou o menos 5? Então, o parênteses ele vem para deixar claro o que é que nós estamos fazendo aqui, aonde que a operação está sendo executada. Então, o parênteses aqui em volta do menos 5 está dizendo que o que está elevado a 2 é o menos 5.
Agora aqui, como não tem parênteses, o que está elevado a 2 é só o 8. Então, o menos ele vai ficar na frente, e daí vai ser o quê? 8 vezes 8. Entendeu? Então, veja que o que está elevado a 2 é só 8. O menos é o sinal do resultado. Então, vai ser 8 vezes 8, 64. Então, vai ser menos 64. Tá bom? Muito cuidado aqui, ó. 3 elevado a 1. Então, quer dizer que o 3 será fator uma vez somente. Ou seja, é só o 3. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Aí você fala assim, mas você não disse que ele é fator? Então, se ele é fator, quer dizer que ele tem que estar numa multiplicação, porque fator é aquilo que participa de uma multiplicação. Então, 3 elevado a 1 significa que o 3 será fator por uma vez. Aí eu ponho só o 3, aí você fala, mas cadê o fator? Ele tem que estar numa multiplicação. Então tá, 3 vezes 1. Aí você fala, esse 1 aqui vira fator? Não. É porque qualquer número é ele mesmo multiplicado por 1. Qualquer número pode ser o fator da multiplicação desse número por 1. 5. 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1. 10. 10 é a mesma coisa que 10 vezes 1. Então, 3 elevado a 1 pode ser entendido como sendo 3 como fator uma vez. Mas o fator de que multiplicação? Do 3 vezes o 1. Tá? Então, é 3. Tá bom? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. 2 quintos elevado a 2. Agora, o que está elevado a 2? É só o 2? É só o 5 ou é a fração inteira? É a fração inteira. Então, isso aqui é uma multiplicação de frações. Vai ser o quê? 2 quintos vezes 2 quintos. E quem já está hábil nisso daí, multiplicação de fração, como é que a gente faz? A gente faz o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ser 2 vezes 2 dividido por 5 vezes 5. Mas que 2 horrível. Tá? 2 vezes 2 dá 4. E 5 vezes 5 dá 25. De forma que a gente pode pensar o quê? Que 2 quintos elevado a 2 também pode ser entendido como 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. É o quadrado do de cima e o quadrado dividido pelo quadrado de baixo. Sem problema nenhum. Tá? Ó, 2 elevado a 2 dá 4 e 5 elevado a 2 dá 25. Certo? Agora esse aqui. Veja, é uma potência elevada ao expoente. Digamos que é uma potência de uma potência, né? Então, veja, vamos começar a resolver por dentro ou por fora? Tanto faz. Vamos começar, essa vez aqui, eu vou começar por dentro. Então, é 1 meio elevado a 2. Ou seja, é 1 meio vezes 1 meio. E isso tudo elevado a 3, tá vendo? Agora, essa multiplicação aqui elevada a 3 vai ser o quê? Vai ser 1 meio vezes 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 1 meio. Tá vendo? Então, o meio, né? O meio aqui elevado a 2 está aqui, ó. Agora, essa multiplicação elevada a 3 quer dizer que essa multiplicação vai ocorrer 3 vezes, certo? E o resultado disso aqui, né? Eu tenho que resolver primeiro essa, depois essa, depois essa. Na verdade, eu posso tirar o parênteses e fazer tudo junto. 1 meio vezes 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 1 meio. Isso daqui dá 1 sobre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. 1 sobre 64, tá? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer primeiro o de fora e depois o de dentro. Então, 1 meio elevado ao quadrado elevado ao cubo quer dizer o quê? 1 meio ao quadrado vezes 1 meio ao quadrado vezes 1 meio ao quadrado. Isso daqui vai dar o quê? Agora o de dentro, né? O que ficou ali. Então, vai dar 1 meio vezes 1 meio, é isso aqui, vezes 1 meio vezes 1 meio, que é isso aqui, vezes 1 meio vezes 1 meio, que vai dar a mesma coisa de 1 sobre 64, tá bom? Só que agora vamos refletir de uma outra forma. O que é 1 meio vezes 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 1 meio? É 1 meio elevado a 6, tá certo? De forma que a gente pode ver que tem uma propriedade, né? Isso é uma propriedade da potência,
de que quando eu tenho uma potência elevado a um expoente, ou seja, uma potência de potência, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes, porque foi isso que aconteceu. Ó. Esses 1/2 ser 2 fatores e isso ser elevado ao cubo, quer dizer que esse 1/2, né, ser 2 fatores, vai ser fator 3 vezes. Então, ó, meio, meio, meio. Ou seja, acabou aparecendo 1/2 sendo fator 6 vezes, simplesmente multiplicando aqui os expoentes, tá bom? Então, a gente pode pular essa etapa agora de ficar repetindo e fazendo várias vezes, simplesmente fazendo 1/2 elevado a 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 1/2 elevado a 2 vezes 3, 6. E daí, né, como a gente já viu aqui em cima, né, quando a gente tem uma fração como base, você pode fazer o numerador como uma potência e o denominador como outra potência. Então, aqui 1 elevado a 6 dá 1, e 2 elevado a 6 dá 64, certo? Bom, e agora aqui os 3 últimos exemplos estão menos 1,2 elevado a 2. Então, quer dizer que o menos 1,2 será fator 2 vezes, tá? É menos 1,2 vezes menos 1,2. Bom, quando o expoente é par, o resultado será positivo. Então, menos vezes menos dá mais, né? Posso até eliminar esse sinal aí. E 1,2 vezes 1,2 eu posso dizer que é 1,2 ao quadrado. Aí você fala, mas é só o 2 que está elevado ao quadrado ou é 1,2? É claro que é 1,2, né? Não tem como eu elevar só a parte decimal do número ao quadrado, tá? Então não preciso nem colocar entre parênteses aqui, tá bom? Não tem necessidade. Aqui está entre parênteses por causa do sinal, para deixar claro que o sinal está elevado ao quadrado também. Agora, como é que a gente pode resolver isso aqui? Você pode pegar 1,2 vezes 1,2. Vou fazer essa conta aqui no cantinho, ó. 1,2 vezes 1,2, tá? Como é que a gente faz essa conta? Só para deixar claro para quem não tem certeza, ó. Você multiplica como se não tivesse vírgula. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Aí põe um mais aqui nessa direção e multiplica o outro. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aí soma tudo, dá 4, 4 e 1. Aí agora a gente vai tratar a vírgula. Quantas casas decimais tem nesses dois números que eu estou multiplicando? Então tem uma aqui, duas aqui. Então uma, duas, né? Então quer dizer que esse número aqui, a partir da última aqui, eu vou fazer duas casas decimais. Uma, duas, 1,44. Tá? Então, 1,2 elevado ao quadrado dá o quê? 1,44. Mas tem outra forma de resolver isso? Tem. 1,2 ele é uma fração. Tá? 1,2 pode ser entendido como uma fração, veja. 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10. E elevado ao quadrado, agora eu faço questão de colocar entre parênteses, né? Porque para mostrar que é 1,2 elevado ao quadrado, que é 12 sobre 10 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? 12 sobre 10 vezes 12 sobre 10, certo? Que vai dar o quê? 12 vezes 12, 144, e 10 vezes 10 dá 100. E quando a gente divide por potências de 10, por exemplo, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, etc., basta você contar a quantidade de zeros aqui e fazer uma vírgula que estaria aqui, né? Porque 144 é a mesma coisa que 144,0, né? E fazer essa vírgula pular duas casas para trás, porque são dois zeros, então duas casas para trás. E vai dar o quê? 1,44. Então, quem tem facilidade aqui com fração, pode usar fração. Quem tem facilidade com vírgula, faz a multiplicação com vírgula assim, sem problema nenhum, tá bom? O outro, menos 0,1 elevado ao quadrado. Então, o menos está elevado ao quadrado também. Como o expoente é par, então o resultado sempre será positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,1 elevado ao quadrado, tá? E 0,1 elevado ao quadrado, vou fazer para cá porque ficou apertadinho, vai ser o quê? 0,1 vezes 0,1. 0,1 será duas vezes fator. E quem tem dificuldade de fazer isso aqui, né? Ah, porque tem zero, tal, difícil. Faz como fração. 0,1 é 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10. Isso daqui é o quê? É 1 sobre 100. E 1 sobre 100, então, vamos aplicar aquela regrinha da vírgula. A vírgula do 1 está onde? Está aqui, ó. Né? 1 é a mesma coisa que 1,0.
Então, 2 casas, essa vírgula vai pular 2 casas para trás. Aí você fala, mas só tem um número. Na verdade, o 1 pode ser 01, 001, né? Lembra do 007? Então, a vírgula está aqui, ó, só pular 2 casas para trás. 1, 2. Então, vai aparecer o quê? 0,01. Tá certo? E o último aqui, menos 2 terços elevado a 4. Então, como o expoente é par, isso aqui vai ficar positivo. E 2 terços elevado a 4, então é 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Certo? 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. E 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Tá certo? Espero que isso tenha definitivamente tirado a dúvida de quem ainda estava com dúvida de como é que faz isso aqui e tenha ensinado quem está querendo aprender como é que faz aqui exponencial, tá? Tá aqui mais uma resolução. Mas se você ficou com dúvida em algum momento, alguma coisa que eu falei, já sabe. Vai lá nos comentários, põe lá a sua dúvida, põe lá o momento que você teve a dúvida, esclarece a sua pergunta, que eu terei o prazer de responder e posso fazer até vídeos adicionais, tá bom? É isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, segue a playlist. Se ainda houver mais dificuldades aqui, eu ponho mais vídeos na playlist. Esse aqui está na playlist, tá? Segue a playlist, vamos que vamos e até a próxima.